Olá, pessoal do Já Passei, seja bem-vindo a mais uma aula da Lei Complementar 83 de 2015 do município de Jacareí, né? Então, essa lei, ela dispõe sobre o estatuto e o plano de carreira do magistério, né? Então, a gente vai comentar aqui os principais pontos desta lei, tá? Então, sempre daquela maneira que você já está acostumado que a gente faz aqui e colocando algumas questões aí no final. Então, o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, né? Essa lei complementar, ela disciplina, estrutura e organiza o quadro dos profissionais do magistério público do município de Jacareí e, sim, baseado sempre na Lei 9394, que é a LDB, né? Na Lei 11.494, que regulamenta o Fundeb, né, já tem até uma nova lei sobre isso, Lei 11.738 de 2008, que institui o piso profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, bem como a Lei Orgânica do município de Jacareí. Ou seja, toda a legislação está baseada naquilo que eu chamo do DNA da educação. Então, seguindo os princípios da LDB. Isso é importante para você responder na hora da prova, porque se você tiver dúvida, é só lembrar lá dos princípios da LDB, né? O regime jurídico dos profissionais do magistério é o estatutário. Então, professor, por quê? Qual é a diferença? Às vezes tem regime seletista, né? Por exemplo, a cidade de Arujá é seletista, outras cidades também trabalham com o regime de CLT. Em Jacareí é o estatutário, que é o da maior parte das cidades, né? Então, que dispõe lá na lei complementar do Estatuto dos Servidores Públicos do município. Eu começo sempre com princípios gerais, porque princípios gerais costuma cair bastante. Então, ele já traz ali no seu artigo 6 a educação, dever da família e do Estado, como isso está em consonância com o que diz a Constituição, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, visa o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Falo que essa é a frase mais citada na educação e nas leis, né? Preparar o aluno, né, de forma plena para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E o artigo 7º, o ensino será orientado pelos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, é importante garantir o acesso e a permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, sempre que você for responder qualquer pergunta relativa à Lei 84, você tem que ter esses princípios na cabeça. Se é algo que foge disso, né, que exclui, que segrega, que não respeita a pluralidade, a diversidade, você já sabe que provavelmente não é a alternativa correta. Coexistência de instituições públicas e particulares de ensino, gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos municipais, valorização do profissional da educação e da experiência escolar, gestão democrática do ensino público. As bancas costumam colocar muito público e particular, e o candidato na pressa ali acaba lendo e acaba errando, tá? E gestão democrática para o ensino público, não particular. Particular entra no inciso 4 aqui, que é coexistência de instituições públicas e particulares, ou seja, é permitido na legislação do nosso país ter escolas públicas e escolas particulares, tá? Garantia do padrão de qualidade no inciso 8 e vinculação entre o trabalho, entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Palavrinha muito importante que aparece bastante aí também nos textos, as práticas sociais. Então, esses princípios você tem que guardar no coração para você responder à prova. Aí vamos falar do capítulo 2 do quadro do magistério, como que é essa composição, né? Então, o artigo 8 traz lá: o quadro pessoal do magistério será constituído pelas classes de docente e suporte pedagógico, criados conforme o anexo 1 e 2 desta lei complementar.
Então, quais são os profissionais lá? Parágrafo 1. A classe de docente provimento efetivo será composta por professor de educação infantil, ensino fundamental, educação física, artes e educação especial. Tá? Então, é importante guardar isso aí. Educação infantil, ensino fundamental, educação física, artes e educação especial. Lembrando, né, que educação física e artes e a educação especial atuam tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. 2. Da parte suplementar, constituída exclusivamente de cargos transitórios automaticamente extintos na vacância, né? Como houve mudança de estatuto, às vezes tem alguns cargos que foram colocados em extinção, né? Que é isso? Tinha aquela função, quando o último aposentar, aquele cargo deixa de existir, tá? Então, às vezes, as prefeituras têm algum cargo lá, por exemplo, pajem, né? Muitas prefeituras antigamente tinham, algumas ainda até têm. Então, pajem. Aí aposenta a última pajem, o cargo vai em extinção e se coloca um nome que hoje se usa, né? Auxiliar de desenvolvimento infantil, enfim. Parágrafo 2. A classe de suporte pedagógico será constituída por 1. Cargo efetivo de professor supervisor, 2. Cargo efetivo de professor orientador, e 3 são os cargos de confiança, as funções gratificadas, aquelas que é o poder executivo, né, que são as funções de confiança ali, as chamadas chefias, os FG, como a gente gosta de dizer, que são os cargos de confiança da administração para implementar suas políticas, tá? Então, A, supervisor de programas e projetos, B, supervisor de educação infantil, C, supervisor de educação especial e D, supervisor de cultura e artes. E aí, supervisor de ensino fundamental, F, supervisor de educação de jovens e adultos, G, supervisor de esportes e recreação, H, supervisor de projetos do Educa Mais, né? I, diretor de escola, J, vice-diretor de escola, e esses são as funções de suporte, tá? Então vocês viram que é um rol bastante grande maioria de supervisor, mas entra também diretor, vice-diretor, então eles são de funções gratificadas, tá? São nomeados ali e podem também, como são nomeados, né, podem sair desse cargo, não é um cargo efetivo, é um cargo de função gratificada, tá? Então, determinada situação pode sair desse cargo e voltar para o cargo de origem, né? Então, se for efetivo da rede. Seção 3, do campo de atuação da classe docente. Artigo 15. Os integrantes da classe docente obedecerão aos seguintes campos de atuação. Então, professor de educação infantil atua onde? A, nas creches, né? Na educação infantil, no nível maternal, nas classes de educação infantil na pré-escola. Então, professor de educação infantil atua na creche e na pré-escola, que é educação infantil. Professor de ensino fundamental atua nos anos iniciais, né, nas classes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental regular. B, nas classes de educação de jovens e adultos nas séries iniciais, tá? Então, no EJA ali, os primeiros anos do EJA, e o professor de educação física, artes ou educação especial, como eu já falei, né? Ele nas aulas de componentes curriculares da matriz curricular, desenvolvida no ensino fundamental regular, educação física e artes. B, nas classes de atendimento educacional especializado, UAE, ou multifuncionais. C, nas aulas de componentes curriculares da matriz curricular da educação de jovens e adultos. E D, nos programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, aqui bastante amplo, né? Educação física, arte, educação especial, atuando aí em várias frentes. Parágrafo único. O titular do cargo de professor que contar com especialização em educação especial poderá atuar nas salas de atendimento educacional especializado ou salas multifuncionais, respeitada a especialidade da sua formação.
E aqui a seção 4, que é o campo de atuação de classe do suporte pedagógico. Quem são, né? Os ocupantes de cargo efetivo e de funções gratificadas de classe de suporte pedagógico atuarão nas diferentes modalidades de ensino, supervisionando, dirigindo, orientando, coordenando e planejando o setor ou serviços de sua competência na seguinte conformidade. 1. Professor supervisor. Responsabilizar-se pela implantação e acompanhamento de programas e projetos diversos, bem como do cumprimento de instruções normativas, realizando ainda a integração entre a comunidade e as escolas. Professor orientador, dar assistência aos educandos em estabelecimentos de ensino, acompanhando o desenvolvimento da proposta pedagógica e ordenando as ações que exerçam influência em sua formação, de modo a garantir o aprendizado do aluno, tomando por base os princípios e diretrizes que orientam o currículo em consonância com as ações propostas pela diretoria técnica pedagógica. Essa parte é mais simples, né, porque ela é mais direta, são as atuações ali. O supervisor, o próprio nome já diz, né, supervisiona, o orientador, aquele que dá assistência. Então é mais palatável, né, essa parte da lei, uma parte bastante direta, a atuação de cada um, mas é importante você saber. Supervisor de programas e projetos, né, que acompanha o desenvolvimento da proposta pedagógica, supervisionando as ações administrativas e pedagógicas nas unidades educacionais que estão sob sua responsabilidade. O 4, supervisor de educação infantil, educação especial, cultura e artes, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, esportes e recreação e projetos Educamais, supervisionar e orientar o trabalho da equipe de professores, atuando no processo de capacitação continuada dos docentes. Então veja aqui que aparece a questão da capacitação, aí pode ser que a banca queira fazer uma pergunta, né? Falando assim, não, supervisor capacitando, né? Olha aqui, ó, educação infantil, educação especial, cultura e artes, ó, capacitação continuada dos docentes em programas e projetos das suas respectivas áreas de atuação na Secretaria Municipal de Educação. Então, atenção aqui nesse capacitação continuada. O diretor de escola, inciso 5, que administra a unidade escolar de sua gestão, respondendo no âmbito escolar pelo cumprimento das leis, diretrizes e regulamentos, responsabilizando-se pelos resultados da aprendizagem dos alunos e desincumbindo-se das demais atribuições contidas no regimento escolar. E o vice-diretor auxilia o diretor no desempenho de suas atribuições, substituindo nas ausências ou impedimentos, tá? Então, aqui a definição dos dois, né? Diretor de escola e vice-diretor. A jornada de trabalho, isso é importante, as bancas costumam cobrar bastante, e aí vamos falar aqui da jornada de trabalho da classe docente. A jornada de trabalho, artigo 17, é constituída de horas, atividades com aluno e horas atividades. A hora atividade, a HA, né, será dividida em hora atividade coletiva, a HAC, né, normalmente a gente vê HTPC, aqui é a HAC, né, e hora atividade livre, que é HA, né, poderia chamar de HAL e HAC, né, mas... Parágrafo 1, hora atividade coletiva, HAC, será realizada na escola ou em local designado em horário diverso da regência de classe ou turma, né? Então, sempre aí o HTPC, ó, a mania de falar, o HAC, ele será feito aí em local, normalmente na escola, mas pode ser também feito em outro lugar, se assim a administração decidir, tá? A hora, parágrafo 2, a hora atividade livre, né, HAL, será realizado em local de livre escolha do docente, então em qualquer local que o docente escolher. Parágrafo 3, a hora atividade coletiva deverá ser coordenada por um profissional da classe de suporte pedagógico da unidade escolar, então aí tem que ser da equipe de suporte, né, como a gente viu.
Artigo 19. Os ocupantes de carga de classe docente para desempenhar as atividades previstas nessa lei complementar ficam sujeitos às jornadas de trabalho assim especificadas. Então, olha, agora muita atenção nas jornadas que costumam aparecer. Parágrafo 1. Professor, educação infantil, ensino fundamental, educação física, artes e educação especial, com jornada de 24, 30 ou 36 horas semanais, conforme for estabelecido no edital de contratação, tá? Então é importante, eu sempre falo que edital é a regra do jogo, olha aí, conforme está estabelecido. Então pode ser de 24, 30 ou 36 horas. Professor orientador, jornada de 40 horas semanais. Professor supervisor, jornada de 40 horas semanais. Artigo 20. Os docentes sujeitos às jornadas previstas no artigo 19, parágrafo 1 dessa lei complementar, poderão excepcionalmente exercer carga suplementar de trabalho, desde que não ultrapasse o total de 40 horas semanais, tá? Então, importante não ultrapassar essas 40 horas semanais. Às vezes precisa ali, falta professor, precisa colocar carga suplementar, né? E aí pode chegar até 40, não pode passar disso. Parágrafo único. Entende-se por carga suplementar de trabalho o número de horas prestadas pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada que estiver sujeito. Artigo 21. O professor efetivo poderá excepcionalmente, veja a palavra excepcionalmente de novo aqui, ó, no artigo 20 e no artigo 21, dobrar a sua jornada de trabalho diário em caso de substituição eventual na unidade escolar a que pertence, e fará jus ao recebimento da diferença pecuniária decorrente do aumento da carga horária e poderá ser pago como carga suplementar, tá? Então, o professor efetivo tem essa possibilidade de forma excepcional de dobrar a jornada. Parágrafo 1. O professor efetivo interessado em atuar nas substituições eventuais deverá se inscrever-se na unidade escolar em que atua junto à direção. Parágrafo 2. A direção da unidade escolar deverá obedecer à ordem de classificação obtida no processo de substituição de atribuição de aulas para atribuição de classes ou para substituições previstas nesse artigo. Então, o professor pode aí conseguir até uma carga maior, desde que ele vá substituir, né? Lembrando que essa carga é sempre temporária, né? Artigo 22. A diferença pecuniária percebida por substituição não se incorpora ao vencimento. Então, não é porque você vai ampliar sua carga ali em substituição que isso, de alguma forma, vai passar a ser a sua remuneração, né? O seu vencimento. Não, tá? Artigo 23. A hora de trabalho do docente em regência de classe e horário de trabalho pedagógico terá a duração de 60 minutos, né? E artigo 24. O professor que, por motivo de diminuição de aula, não formar a jornada de origem, terá de cumprir a diferença atuando em projetos especiais nas escolas municipais, em projetos da Secretaria Municipal de Educação ou da própria unidade de ensino, conforme designação da direção da escola ou da própria secretaria. Pode acontecer, né, de, por algum motivo, ter fechado uma escola, salas, e aí o professor ficar sem aula, né? E aí ele vai ter que cumprir a jornada aí, ele não fica à disponibilidade, ele tem que cumprir uma jornada em projetos especiais, conforme o estatuto, né? E aqui, artigo 24, tá? Então, vamos aqui para também falar aqui da reunião de professores, né? Para preparação e avaliação do trabalho pedagógico, com a participação do diretor da escola, professor orientador, atendimento a pais e alunos, articulação com a comunidade, aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica, cursos, seminários, palestras e outras atividades afins na unidade escolar. Vamos dar uma paradinha e a gente retorna já já com mais Estatuto e Plano de Carreira de Remuneração do Magistério.